Semana 34. Pense com exatidão. O poder de seu pensamento é a única coisa sobre a qual você exerce controle absoluto. A fim de usá-lo com eficácia, você tem que pensar com precisão. Pensadores exatos jamais permitem que alguém pense por eles. Indivíduos bem-sucedidos adotam um sistema claro através do qual tomam com precisão suas decisões. Reúnem informações e pedem opiniões de outras pessoas, embora, em última análise, reservem para si mesmos o direito de tomar as decisões. O pensamento exato baseia-se em dois pontos fundamentais: pensamento indutivo, baseado na suposição da existência de fatos desconhecidos ou hipóteses, quando não dispomos dos fatos, e raciocínio dedutivo, baseado em fatos conhecidos ou no que supomos que são fatos. O pensador exato dá sempre dois passos importantes. Em primeiro lugar, separa os fatos da ficção ou boatos, que não podem ser confirmados. Em segundo, classifica-os em dois grupos, importantes e banais. O fato importante é aquele que pode ser usado com proveito para alcançarmos nosso objetivo. Todos os demais são triviais. É uma tragédia que tantas pessoas baseiem seu pensamento em boatos irrelevantes ou em fatos sem importância, que só podem levar ao sofrimento e ao fracasso. O pensador exato reconhece que algumas opiniões, entre aspas, nenhum valor têm, são mesmo perigosas, se aceitas como exatas, porque se baseiam em preconceitos, tendenciosidade, intolerância, egoísmo, medo ou mero palpite. O pensador exato não dá ouvidos à pessoa que começa uma conversa com a surrada expressão "estão dizendo", entre aspas, porque sabe que não vai ouvir nada que preste, mas apenas conversa fiada. O pensador exato sabe que nenhuma pessoa responsável expressa uma opinião sobre qualquer assunto, a menos que louvada em fatos confiáveis. Esta regra elimina, como sem valor, grande parte do denominado raciocínio, entre aspas, da vasta maioria das pessoas. O pensador exato reconhece que o conselho gratuito, entre aspas, oferecido voluntariamente por amigos ou não, talvez não valha a pena sequer considerar. Se quer conselho, o pensador exato procura uma fonte confiável e paga pelo conselho de um modo ou de outro. Sabe que nada de valor é obtido sem reciprocidade. Pensadores exatos sabem que as emoções nem sempre merecem confiança. Protegem-se delas, examinando-as e sopesando-as, com todo o cuidado, através do poder da razão e das regras da lógica. James B. Duke carecia de escolaridade formal e nunca aprendeu a escrever, mas desenvolveu um agudo senso de exatidão no pensamento, que o tornou um dos homens mais ricos do mundo. Não perdia tempo discutindo consigo mesmo banalidades ou fatos sem importância. Tomava rapidamente decisões depois de reunir os fatos. Certo dia, encontrou um velho amigo, que ficou chocado ao saber que ele pensava em abrir 2.000 tabacarias. Meu sócio e eu, disse o amigo, já temos problemas mais do que suficientes com apenas 2 lojas, e você está pensando em abrir 2.000? Isso é um erro, Duque. Erro? Exclamou Duque. Eu cometi erros a vida toda, e se há uma coisa que me ajudou foi o fato de que quando cometo um, nunca paro para me lamentar. Vou simplesmente em frente e cometo mais alguns. E assim Duque foi em frente com sua rede de tabacarias, que acabaram passando a render semanalmente milhões de dólares. Ele doou dinheiro suficiente para construir a Duke University, e isto foi apenas uma pequena fração da riqueza que acumulou com a disposição de tomar decisões rápidas, exatas, algumas das quais deram certo.
Albert Hubbard definiu certa vez o executivo como um homem que toma um bocado de decisões, algumas das quais dão certo, entre aspas. Obviamente, pensamento exato exige autodisciplina da mais alta ordem, características essas estreitamente interrelacionadas. Decisões oportunas e exatas são as pedras fundamentais mais importantes do sucesso em todas as situações de vida, e elas não são possíveis sem autodisciplina corajosa e honesta. Eu me chamo Elis Oliveira e esta foi a leitura do capítulo 34 do livro Um Ano para Enriquecer, de Napoleão Hill.